Até os meus 15 anos, eu tive o privilégio de morar na área agrícola, trabalhando com meus pais na lavoura. E algumas coisas a gente nunca esquece. Por exemplo, eu me lembro das foices para roçar o mato nos dias de chuva e das enxadas para capinar nos dias de sol. E também o arado puxado por um animal que levava a terra, quando molhada, a virar-se para poder jogar a semente. Essas ferramentas que a gente utilizava, elas eram instrumentos de paz. Eram instrumentos naquela região agrícola que trazia para a gente felicidade, produção, futuro, colheita, plantação e colheita. E esse texto que tem aqui no livro de Oséias, de Miqueias, capítulo 4, 13, fala assim: Ele julgará entre muitos povos, corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Que fantástico! Imagina um mundo sem guerra? A lição de hoje fala sobre o príncipe da paz. Está muito linda. Daqui a pouco conversamos. Hoje é 30 de outubro de 2025. Já vamos começar novembro amanhã. Estamos nos aproximando do final do ano e eu quero pedir um favor para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui, que você se inscreva, deixe o seu like, curta o vídeo e ajude essa mensagem a chegar a outras pessoas também. Me chamou muita atenção esse finalzinho do verso de Miqueias 4:3. Não aprenderão mais a guerra. As espadas serão transformadas em arados, as lanças e lanças em foices. Que coisa fantástica, né? Instrumentos de trabalho e não de guerra. E isso tudo só é possível quando a gente lê Isaías 9, versículo 6, que fala assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui, essa é uma promessa de um futuro messiânico com a chegada do Messias. O Messias nasceria dessa terra e o objetivo principal dele era inaugurar uma era messiânica, ou seja, uma era de paz. Havia umas promessas aqui em Isaías condicionais. Se a nação servisse a Deus, se ela desaprendesse a guerra, ela iria desfrutar de paz. E a paz reinaria até mesmo entre os animais. O lobo ia pastar com o cordeiro, o leão com o cabrito. Então, olha que coisa maravilhosa, estas imagens da paz. Só podemos ter paz quando nós tivermos em nossa vida o autor da paz, que a lição chama de o príncipe da paz. Nós sabemos que no período mais áureo de Israel, que ela chegou mais próximo dessa paz prometida, para uma era messiânica, foi nos dias do rei Salomão, enquanto ele estava lúcido, enquanto ele estava servindo ao Senhor e seguindo aquele compromisso que ele fez de pedir ao Senhor sabedoria para governar o povo. Enquanto a gente tiver sabedoria para pedir a presença de Cristo em nossa vida, a gente vai ter paz. Nota uma coisa, quando Jesus veio, essa profecia se cumpriu quando Jesus nasceu, 600 anos depois, aproximadamente. E Jesus nasceu, o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então ali o príncipe da paz veio viver nessa terra. E o objetivo principal da vinda do Messias era estabelecer paz, não no reino nacional, mas a paz no interior do coração. Interessante que quando Jesus veio e nasceu, era o período de maior angústia e de maior aflição espiritual. Os romanos predominavam sobre as nações em volta, inclusive sobre a Judéia.
Os judeus pagavam pesados impostos e eles almejavam um levante entre eles com a presença de um Messias. E para eles, a função principal do Messias seria política, promover para eles um reino de paz, uma era messiânica. Contudo, com a vinda de Jesus, ele desfaz esse mito e Jesus inaugura o reino da paz espiritual. Ele estabelece a sua igreja na terra e a sua igreja se espalha, hoje presente em quase todos os países do mundo. Onde o evangelho de Jesus é pregado, a paz aparece, a paz vem junto, porque o evangelho é a transformação de vidas. O texto de Miqueias, que fala da transformação de instrumentos de guerra em instrumentos de trabalho, quer indicar para nós que o Espírito de Deus, a presença do Príncipe da Paz, o Espírito de Deus que coloca Jesus dentro do nosso coração, é para gerar transformação do ambiente de guerra, do clima de ciúmes, de ódio, de vingança, de guerra, de destruição, em ambientes de paz, sem conflito, sem agitação. Nós temos a nossa jornada espiritual muitos momentos de tormentas, de tempestades. Quando Jesus veio, ele não tirou as tempestades. Você vai ver Jesus caminhando no meio do mar da Galileia com os discípulos num barquinho e a tempestade a ponto de derrubar, de virar o barco e naufragá-los, e eles morrendo de medo, não sabendo o que fazer, porque Jesus não estava no barco com eles. Então Jesus aparece andando sobre as águas, ou seja, Jesus está querendo demonstrar, eu estou acima das guerras, acima dos ventos, porque as águas em profecia são povos e ventos, guerras. Aquela água do mar agitada pelo vento era nações em guerra. E Jesus aparece lá de longe, eles pensam que é um fantasma, e Jesus grita para eles, não tenham medo, sou eu, né? Ou seja, tenham paz. O contrário de paz é medo. Então, Jesus quer expulsar da nossa vida o medo. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, o que está atormentando a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu emprego, o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos. Talvez algum conflito esteja consumindo suas energias. Você esteja a ponto de desanimar ou a ponto de guerrear. Quem é que já não teve vontade de pegar um instrumento e tirar a vida de uma pessoa que você está com ódio? Até mesmo um familiar? Todos nós passamos por essas tormentas. Por quê? Porque neste mundo veio o príncipe da guerra, do conflito. Lúcifer iniciou um conflito no céu, foi expulso para a terra e agora ele tirou a paz da terra. Ele leva você ao pecado, ele leva você à descrença, ao afastamento do príncipe da paz. E quando você está longe do príncipe da paz, ele te derrota, ele te faz brigar, ele te faz gemer, ele te faz insultar, ser insultado, atingir fisicamente, agressão física, violência verbal. Tudo isso acontece dentro do contexto da família, do contexto da igreja e do contexto da cidadania. Mas o príncipe da paz precisa entrar no nosso coração. Deixe Jesus varrer a guerra. Deixe Jesus fazer essa transformação desses sentimentos de raiva, de ira, de vingança que está dentro da nossa vida. Deixa Ele eliminar esses conflitos. Só Jesus pode trazer paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos. Senhor, nos ajude a entender que a nossa vida deve ser de paz e não de guerra. Que a gente é maior do que Lúcifer, aquele anjo caído que tem poder, mas que nós temos o poder maior do que ele quando estamos com Jesus. Dá-nos essa bênção no dia de hoje, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia e você.